Nós vamos hoje falar um pouquinho, sei que não vamos chegar ao fim, mas é preciso escrever tudo e depois a gente para e vai para no outro domingo a gente fala. Olhares incandescentes sobre odores indulgentes. Foi um título tirado mais ou menos dos dois conceitos do que significa Tiatira e dos olhos do cordeiro que aparece aqui. Vamos ler juntos o texto bíblico. É importante manter nos nossos lábios, nos nossos olhos, até que ele chegue aos nossos corações a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Espírito Santo, revela-nos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em todo o livro do Apocalipse, esta é a única vez em que Jesus se identifica como o Filho de Deus. É significativo observar esse detalhe, já que esta igreja, portadora de muito grandes qualidades, tem a agulha da sua bússola apontada para a flexibilidade de alguns princípios inegociáveis. O Senhor está dando o fundamento de sua autoridade aqui. O Filho de Deus, o Filho do homem, o Senhor, são nomes, são títulos que estão ligadas a funções. Quando nós falamos de Cristo, nós falamos do Filho de Deus. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos do Filho do homem. Quando se fala de Cristo Jesus, fala-se do Deus que se encarna. Quando se fala em Jesus Cristo, fala no homem ressuscitado que está sentado à destra de Deus nas alturas. Todos os termos bíblicos têm significados, têm valor próprio. E aqui ele está falando o Filho de Deus, o Cristo. Eterno Filho de Deus. Então, o Filho de Deus tem pai, mas não tem mãe. Cristo é o Filho eterno do Pai. Jesus é o Filho do homem. Encarnação do Verbo por meio de Maria. Mas ela não é a mãe de Deus, como foi proposto pela mentalidade jezabeliana desta igreja. Preste bem atenção. Maria é mãe de Jesus. Ela não é mãe de Cristo. A natureza de Cristo é uma natureza eterna. Deus não tem pai, mãe. Deus é eterno. O Pai, na sua eternidade, é o Pai do Filho e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Mas Deus, ele foi
Ele sempre foi e sempre será o mesmo, antes que houvesse tempo. Ele é eterno. Cristo não tem mãe. Deus não tem mãe. Mãe de Deus é um termo que apareceu depois do ano 500. E esta igreja, Tiatira, é uma igreja que tem dentro da cronologia histórica que nós estamos usando na interpretação das 7 igrejas, não só o fator local, cidade de Éfeso, com suas características, a igreja aos Efésios, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, na sua localidade, como se fosse a igreja em Londrina, a igreja em Ibiporã, a igreja em Cambé, não só nessa questão da localidade, mas a questão da filosofia da história, o contexto histórico, porque o livro do Apocalipse tem como finalidade revelar as coisas, revelar, apocalipse, revelação, revelar as coisas que foram, as que são e as que hão de vir. Trazer luz para as coisas que foram. E ele está escrevendo isto mais ou menos no final do 1º século, lá pelos anos 90, quando João esteve desterrado na ilha de Patmos, uma ilha sem plantas, sem árvores, e ele ficou a solapino durante um tempo, e ele lá teve uma revelação do Senhor Jesus Cristo. E este livro, que na verdade é uma espécie de gibi para crianças, cheio de imagens e de figuras, só que são figuras não desenhadas, mas João viu realidades espirituais e ele traz essas realidades espirituais para a dimensão, para a compreensão da terceira dimensão, que é a nossa, que nós vivemos, com altura, largura e comprimento, ou comprimento, largura e altura, que são as 3 dimensões na qual nós podemos ter algum sentido, conhecimento, porque fora da terceira dimensão, nós pouco sabemos, só inferimos. Dizer que aqui dentro dessa sala tem anjos, tem demônios, para nós isso não faz muito sentido. Ajuda um pouco saber que aqui neste telefone eu posso apertar o Safari aqui e fazer uma pesquisa da Google e imediatamente entra uma série de informações que eu queira saber. Se eu quiser saber, por exemplo, sobre Tiatira, eu escrevo aqui Tiatira e ela está onde? Ela está armazenado, esse conhecimento, na nuvem. Para nós que nascemos lá no Piauí e tivemos um conhecimento rudimentar das coisas, para mim é um grande mistério entender isto. Que na nuvem, a nuvem não é essa nuvem que Deus botou, é uma nuvem de conhecimentos de ondas artesianas
que estão aí e que retêm conhecimentos da Google. Pode ser também de uma outra, estou dando Google para dar um exemplo, eu posso apertar um botãozinho aqui e falar com o meu cunhado lá em Boston. Já fiz isso um dia num estudo bíblico, para dizer assim, olha que coisa mais admirável. Mas a gente compreende um pouquinho, mas a saber que tem anjo bem aqui nessa sala. E tem bastante. Eu me lembro que um dia, depois de uma pregação, com muita luta espiritual, uma irmã chegou e disse assim, pastor, eu vi 2 anjos do seu lado. Eu digo, só 2? Ela disse, um era branco, vestido de branco, e o outro era vestido de roupa prata, como se fosse prata. Aquele de branco era como se ele estivesse lhe servindo, e o outro de prata estava lutando. Eu digo, mas só 2? Sua visão está curta, porque ele diz que tem legiões cuidando de nós. Esse é um campo que a gente pouco conhece. O que eu sei dizer é o que está escrito na Bíblia. E fora do que está escrito, eu não consigo penetrar. Outro dia me deram um livro de um cara que foi ao inferno. E ele trouxe uma série de revelações. Ele disse, pastor, o senhor lê esse livro? Eu digo, não. Primeiro que não me apetece saber nada do inimigo. Eu aprendi com um cara que é especialista em descobrir dólar falso. Ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte, perguntaram para ele, o senhor examina as notas falsas de dólar? Ele disse, não, eu não gasto meu tempo com as notas falsas. Todos os dias eu estudo as notas verdadeiras. E eu vou pegando e estudando e vendo a textura e vendo e olhando as notas verdadeiras. De tal maneira que quando eu pego uma falsa, eu sei que é falsa. Então isso me ajudou a entender. Eu não gasto meu tempo querendo saber as estratégias do inimigo. Segundo, eu não vou para lá. Para que eu quero saber essas coisas de inferno? Por que você não vai para lá? Porque eu fui sequestrado. Como assim? Fui sequestrado pelo amor de Deus. Ele me sequestrou. Eu não queria Deus. Mas ele, não sei por que me quis. Para que eu vou querer saber esse troço? Não quero. O sujeito foi ao inferno, voltou. O que ele vai trazer de lá? Que informação vai? Eu já tenho as informações de quem esteve no inferno e voltou e disse, eu dou a vida eterna por você e não basta? Então nós precisamos ter um pouquinho de conhecimento daquilo que é verdadeiro. Eu sei de uma coisa, Jesus Cristo não tem mãe. Mãe de Deus é uma forma herética que procede da igreja de Tiatira. Agora vocês vão descobrir quem é Tiatira. Vai ver se essa tia tira a cabeça da forca. Porque quando nós tratarmos da igreja de Sardes, eu vou dizer logo, Sardes é o protestantismo. Que tem nome de que está vivo, mas está morto. Então, essa igreja, ela apresenta o conceito mãe de Deus. Esta é a igreja marcante, uma comunidade de escol. O
que significa uma comunidade de escola? Que bebe cerveja? Não, uma comunidade que tem qualidades, muitas qualidades. A Bíblia chama Tiatira como uma igreja de muito conteúdo, que contudo acabou por escorregar no intolerável. Ela tolera o intolerável. Apesar de suas virtudes basilares, tropeçou na prostituição espiritual e moral. Mas vamos ver primeiro aqui suas qualidades, aqui no versículo 19 do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Esta igreja tem nas suas últimas obras mais numerosas qualidades específicas maravilhosas. Esta igreja padrão, tudo isto aqui não foi suficiente para mantê-la pura e fora do prostíbulo do panteão do humanismo. Existem duas colunas para se conhecer. A coluna que vem de baixo para cima e a coluna que vem de cima para baixo. Aquela que vem de baixo para cima tem o modelo da Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída com tijolos queimados e betume. O tijolo queimado é o que o homem faz. Betume é um elemento que proveio, ou que provém, da morte orgânica. E que corresponde à mesma palavra usada para betume, é a mesma palavra em hebraico usada para redenção, remissão, pagamento. A Arca de Noé foi feita de madeira de cipreste, betumada por dentro e por fora. Não foi feita de barro, mas de cipreste, representando morte, falando do sacrifício. E a palavra cipreste significa aquele que aconchega e que mantém seguro por dentro e por fora. A Arca da Aliança, não a de Noé, ela foi feita de acácia, madeira de acácia. Acácia é uma madeira espinhosa e que para dar uma tábua precisa ser uma árvore de mais de 300 anos. E que havia na região de
do Egito, que não há mais, só há pequenas acácias, porque hoje elas foram comidas e os animais comeram. Quem come muita acácia é a girafa. E era uma representação da humanidade espinhenta pós-pecado, coberta de ouro por dentro e por fora. Ouro na Bíblia tipifica Deus. Acácia tipifica a humanidade pecadora. Está representando a ação de Deus, Deus homem, salvando gente. Madeira e betume na primeira arca, madeira e ouro na segunda arca. A Torre de Babel foi construída de tijolo. Tijolo é o mesmo material que Deus, barro é o mesmo material que Deus usou para fazer o homem. Só que Deus, ao fazer o homem do tijolo, do barro, ele soprou, ele beijou o boneco que ele fez. E o boneco de barro que ele fez, soprado com o fôlego de Deus, virou isto que nós chamamos de humano. Humano é o humus soprado por Deus. Agora, o barro, quando o homem faz, mexe e bota fogo nele, ele vira tijolo, obra de sacrifício humano, de esforço humano. E para construir, eles não tinham naquela época o conhecimento da pedra do cimento. E o que eles fizeram? Puseram betume. Ou seja, é mistura da obra de Deus, da obra do homem com a obra de Deus. Mistura. Toda vez que há mistura da obra do homem com a obra de Deus, dá o que se chama humanismo, que tenta parecer com aquilo que é de Deus, mas não é de Deus. Porque a glória, construamos uma torre que o topo chegue no céu e o nosso nome fique célebre, ilustre, reconhecível. Isto é humanismo. Enquanto que a torre que vem de cima para baixo é de humilhação, de esvaziamento. Essa não é muito prazerosa, mas visa esvaziar Deus, humanizando humano, não humanismo, humano, se tornar misericordioso para com o soberbo. É o Deus que se esvazia, que se humilha. Esta coluna é a coluna do Evangelho. É a Jerusalém dos que desce, não é a torre que sobe. Tudo aquilo que nos exalta. Eu hoje estou num altar. Esse modelo é babilônico. Num dia que, se Deus assim permitir, nós tivermos que construir outro lugar para nos reunir, que se o Senhor assim quiser e for da sua vontade, for do seu projeto, precisamos entender que tem que ser um lugar polivalente, ou de poliutilização, e que não tenha ideia de distinção e de altar. Que tenha um lugar até mais para baixo, mais parecido com um anfiteatro do que esse troço que ergue escadas. Vou dar um outro detalhe bíblico que é importante nós entendermos. Nenhum altar de Deus poderia ser feito com pedra serrada.
tinha que ser feito com pedra bruta, pedra roliça. E o templo de Salomão foi feito com pedra serrada. Você vai descobrir que ele não era projeto de Deus. Foi projeto de Hirão. É de um tirano, um fenício. E aí nós vamos ter que descobrir na Bíblia por que Deus fez com que aquele templo fosse destruído por 2 vezes de modo cabal, e uma vez ele quase foi totalmente destruído e foi reconstruído por um descendente de Esaú. E nós temos que ter muito cuidado com Bíblia para vermos o que Deus não aceita. Deus não aceita a obra feita pela carne. A obra da carne para nada aproveita. Jesus disse. Não é que ela não faça, é que ele não aceita a obra da carne. Então nós temos que entender o que aconteceu com Tiatira. Éfeso, eu disse que nós não vamos correr para dar o boletim todo. Porque esse assunto é um assunto denso. As 7 igrejas, Éfeso é a igreja nascente que, entretanto, nós já fizemos a abordagem desta igreja, ela esqueceu ou ela deixou o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Era uma igreja boa. Mas nessa igreja surgiram os nicolaítas. E esses nicolaítas, que são os governadores do povo, foram responsáveis por uma desordem que depois veio se manifestar mais claramente na igreja de Pérgamo. Pérgamo é casamento misto. Foi a última igreja que estudamos aqui. Ela fala do período constantiniano, quando o babilonismo, o judaísmo vieram de forma muito forte e entraram na igreja. E ela ficou dominada por rituais babilônicos e judaicos. Vamos falar com clareza. Você vê aquele chapéu que o Papa usa e os cardeais usam, aquilo é o chapéu de Dagon, o deus Dagon, dos fenícios. Perdão, dos filisteus. Se vocês tiverem a pachorra de entrar na internet e forem estudar a simbologia da roupa, das roupas, do clericalismo, vocês vão descobrir toda esta influência babilônica, judaica, dentro da igreja. No dia que nós tiramos o terno aqui, hoje eu estou com um terninho, um palitozinho meio fajuta, foi com este aqui que eu vim, naquele dia. Eu tirei o palitozão e passei a usar esse aqui. Recebi bastante críticas.
porque tinha que vir de gravata. A gravata é um instrumento de enfeite pavonizado que se tem muita dificuldade de saber a origem dele, mas alguns acreditam que é roupa de cigano. Que dá status. Porque roupa, desde o pecado, é um símbolo para a aceitabilidade da pessoa, a tangueta dos nossos pais. E isto traz influência muito grande. Nós temos hoje, por exemplo, grife. Eu compro numa loja de ponta de estoque. E quando eu vou comprar lá, a moça diz assim, o senhor quer das lá de dentro ou das daqui? Porque as lá de dentro é que não pode vender, é de grife. As daqui é de que tem um defeitinho, ponta de... as daqui mesmo. Porque custa R$49 a calça. A lá de dentro custa 90, 100. Aí por que eu vou ser mais bonito com de 100 se eu posso ser tão bonito com de 40? Essa mesma é dessas, assim, ó. E eu hoje só uso jeans. Ficou uma roupa que foi feita para vaqueiro nos Estados Unidos e virou uma roupa hoje meio social. Você pode ir a qualquer lugar de jeans, está muito bem. E tá joia. Mas eu estou falando de Tiatira. Quando é que ela vai tirar esse negócio? O assunto é tão denso que eu estou tremendo. Mas nós vamos para ele com dores de parto. Eu sempre fui muito ético para falar das coisas. Mas o Espírito de Deus tem dito assim, olha, filhão, e nós vamos inclusive ter uma reunião com a igreja um dia desses aí, com todos os membros da igreja, para abrir um tumor. Um tumor que está aparecendo por aí. Nós vamos chamar todo mundo, vem cá, Polino. Vamos falar um negócio com abertura porque não se precisa ter medo, né? Por fora, aquilo que se vem por fora não tem sentido. Tem que falar e dizer, eu tenho pai e tenho mãe. Então, esse assunto aqui é denso. Esta igreja padrão, perfeita, que misturou, que fez um casamento com o humanismo, ela agora foi posta no paredão. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher... Eu vou ler agora sozinho, porque está sendo gravado e eu tive que beber, e a garganta estava... Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos por parte. Eu vou ler o parágrafo de baixo e a gente vai voltar aqui. Fico mais confortável em estudar estas igrejas do Apocalipse sob o foco da filosofia histórica. E vejo nesse caso específico de Tiatira, não só a cronologia da época da cidade de Tiatira,
como sua expressão no decorrer da história eclesiástica. Concordo com alguns estudiosos que esta igreja aqui incorpora o pensamento pós-Constantino com sua enxurrada de idolatria cultural. É a era do casamento misto do cristianismo com o velho humanismo babilônico. Eu tive o privilégio, eu acho, o privilégio de ter sido aluno do Dr. Reinaldo Purim. Ele era um pastor da Igreja Batista de Bangu, lá no interior, no subúrbio do Rio de Janeiro. Um dos homens mais cultos que eu conheci, mas um dos homens mais simples que eu conheci. Eu vou dizer aqui, e sei que está gravando, ele era muito ruim professor. Mas extremamente capaz para lhe explicar sozinho. Quando você ia cutucar o velho, ele produzia o que havia de mais sublime em educação. Porque ele era maiêutico. O que significa isto? Ele usava o método socrático de obrigar a pessoa a parir a ideia. Maiêutica vem da mãe de Sócrates, que era uma parteira. Ele fazia dar à luz a ideia. E ele cruzava os braços e fazia pergunta, ele obrigava a pensar, e ele jogava, e ele ia, fazendo você parir, dar à luz a ideia, e ele ia ali obrigando. E eu fazia isso constantemente com ele, com as minhas dúvidas. E uma delas foi aqui, no Apocalipse. Você quer pensar com minha cabeça ou com a sua? Ele me disse. Eu disse, não, eu quero saber como é que funciona. Ele, bem, vamos começar. E aí ele foi me dando isto que hoje estou repartindo, eu tenho lá as minhas anotações, que é: a igreja de Tiatira tolera Jezabel. Quem era Jezabel? Aqui embaixo nós tentamos dizer um pouquinho no seu aspecto local. A igreja dessa cidade, que significa odores forte, Tiatira, foi movida pela mentalidade sindicalista de suas várias indústrias. Era uma cidade industrial, não era uma cidade grande. Era uma cidade média, mas tinha muitas indústrias. Não era como Pérgamo, por exemplo, que era a cidade da adoração ao César. Várias indústrias, e em seu modelo global, pela pira industrializada do sindicalismo da religiosidade pagã. Jezabel, a profetisa, seja ela uma criatura grega da época, que essa é uma possibilidade de que houvesse na igreja de Tiatira uma mulher que chamasse Jezabel e que era profetisa e que ensinava. E você sabe que a Bíblia diz que as mulheres não devem ensinar, devem aprender em silêncio e devem perguntar aos maridos em casa. E a gente não sabe bem o que significa isso. E muitas vezes nós deixamos a mulher falar, e ela fala demais. Porque desde o princípio, mulher falou até com cobra. Ela fala e fala e fala, e aí vai ter o problema. Então a gente não sabe bem o que significa isso, mas pode ser alguma coisa de ter uma profetisa que falasse muito lá, mas que
ele me obrigou a pensar, ele disse, aqui a Bíblia está ligando a figura dessa Jezabel como um princípio operante da Jezabel, esposa de Acabe, que aqui profetiza, seja ela uma criatura grega da época, seja o espírito da mulher de Acabe, que acabou por embriagar e emprenhar a noiva com o culto a Samiramis, a rainha do céu, gerando grande maldição. Alguém tem uma nota de R$10 aí, ou R$20 aí para me emprestar? Uma nota de R$50, ou de R$100, ou de R$2. Uma nota você tem de R$2. Porque se perder também é menos. Tem aqui R$2. Você sabe quem é essa mulher que está aqui na frente? Samiramis. O que ela está fazendo aqui? No Brasil? No século 21? O que ela está fazendo? O que ela está fazendo lá em Nova York? Na Estátua da Liberdade. O que essa mulher está fazendo lá? Quem é essa dona Samiramis? Pensava que era a princesa Isabel. Olha, a outra disse aqui, eu pensava que era a princesa Isabel. Seria muito mais razoável. Quem é essa dona Samiramis? A gente não tem conhecimento. Não é culpa do PT, não. É culpa do sistema. Primeiro não conhecer história. Professor Jorge Cerneve é professor de história. História nos dá bases para nós entendermos as coisas. A falta de conhecimento de história nos deixa desligado do passado. O que o passado tem a ver? Tem muito a ver por trás. O sistema da governabilidade do mundo, eles começaram com Caim. Mas a família de Caim não morreu afogada no dilúvio? Vírgula. Estudem a Bíblia. Estudem o capítulo 6 de Gênesis e passe para o capítulo 10 de Gênesis, que vocês vão descobrir que uma das filhas de Caim casou-se com um dos filhos de Noé. E este casamento trouxe uma descendência, que é a descendência dos Cuxitas, de Cush, que é a descendência que vem o tal Nimrod, que formou o princípio de Babilônia do humanismo. O que essa mulher tem a ver com o Brasil? Hein? Ela é a mulher do Nimrod. O Nimrod foi caçar e morreu e ela ficou grávida. Ela se engravidou sem ter relações com ele. E ela teve um filho chamado Tamuz. Depois vocês vão ler no livro de Jeremias quem era esse Tamuz. E depois vocês vão ver quem é o poste ídolo que eles puseram dentro do templo de Jerusalém. O poste ídolos é o pênis de Tamuz, trazido por Astarote. Quem é essa Astarote? É a Samiramis. É a Samiramis dos gregos, dos babilônicos, que se tornou a Astarote dos cananeus, que se tornou a Ísis dos egípcios, não é, professor?
que se tornou a séries, que se tornou... Me ajuda aí, professor. A Afrodite, e que se tornou a Maria, que não tem nada a ver com isto. Essa bendita mulher de Deus não tem nada a ver com essa conversa. Foi botada aí depois nessa igreja de Tiatira. Maria é a maravilhosa, bem-aventurada mãe de Jesus, mas não é mãe de Deus. Vai estudar esse negócio. Há um triângulo, ó, toda vez que fizer esse triângulo assim, é o sistema. E nós comendo gato por lebre. Só que na igreja de Tiatira, vocês vão ver coisas aqui importantes. Eles não aceitavam muito a doutrina da Jezabel. Tinha gente que não aceitava as profundezas de Satanás. De que Satanás trata? Qual é a matéria-prima de Satanás? Quando Jesus disse para Pedro, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Quando é o homem que está no jogo, é Satanás que é o técnico. É ele que vai estar como técnico. Onde é que eu estou agora aqui? Esse período é de mais ou menos 1000 anos de hegemonia, onde a Igreja Católica teve todo o tempo dado pelo Filho de Deus para se arrepender do adultério com o humanismo babélico, porém não o fez. Veja o que Apocalipse 2, 21 diz. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. O jezabelianismo é a prostituição das coisas de Deus com as coisas do homem. A mulher de Acabe trouxe para Israel toda a idolatria cananeia que depois se multiplicou e que o nosso querido rei Salomão oficializou e nunca mais saiu da história do povo de Deus. Vamos mais para frente. A questão é, quem vai para a cama pelo simples prazer da volúpia carnal, se não compungir-se, compungir é a palavra que aparece lá na primeira pregação de Pedro, e compungiu-se-lhes o coração. E eles perguntaram, varões de Deus, varões irmãos, que faremos? E então Pedro diz, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se não compungir-se em seu coração, será compelida a deitar-se
pelo constrangimento e pela dor no CTI. O que é CTI? Centro de Tratamento Intensivo. Deus tem um centro de tratamento intensivo com essa igreja, porque Ele ama essa igreja. Essa igreja é dele. Todas as 7 igrejas são dele. São do Senhor Jesus. Eu tenho 3 filhos. Os 3 filhos são meus filhos. E se tiver um filho errado, ele é meu filho. Ainda que eu não ame o erro dele, mas eu amo meu filho. Eu não vou expulsar meu filho, nem que a vaca tussa. Ele é meu filho. Vamos ler junto Apocalipse 2, 22. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Depois ele vai dizer que tudo isso é que é para as outras igrejas levarem em consideração. As outras igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vocês têm que prestar atenção no que isso significa. Parece que está bem evidente. Deus tem contas sérias a acertar com essa igreja idólatra e adúltera. Deus, a Trindade. Não me venham com diplomacia ecumênica. Os 10 mandamentos são claros e a idolatria é pecado que nos distancia de Deus. E aí nós vamos ter que tratar bem sobre esse assunto de idolatria. Eu vou caminhar só um pedacinho mais e vamos parar, tá? A idolatria conduziu Israel ao desterro. Lembre-se que o povo de Deus era formado de 12 tribos. Lá no Egito começou uma divisão entre o povo de Deus. Uma divisão. Isso está declarado no livro de Ezequiel, nos capítulos 16 e no capítulo 22, que houve uma espécie de germe de divisão entre eles, em que ficou já estabelecido Jerusalém e Samaria, antes de existir. Ele diz que eles apertaram os peitinhos delas quando ainda eram jovenzinhas. O capítulo 22 do livro de Ezequiel não é lido em nenhuma sinagoga. Tais as palavras pesadas no hebraico. 23, perdão. Capítulo 23. Ele não é lido. Depois os pornográficos vão procurar esse livro em casa. Vocês vão ver o termo pesado que o texto... Mas lá, no nosso, vocês vão ter que chamar o professor Maurício para traduzir o que os tradutores fizeram. Se chama eufemismo. É aliviar um pouquinho para não deixar a coisa tão pesada. Ali começou, lá no Egito. Depois, no reino de Saul, se manifestou. No reino, depois Davi conseguiu juntar os dois, juntou as 2 tribos com as outras 10, mas depois da morte de Salomão, no reinado de Roboão, rachou.
10 tribos ficou com o nome de Israel e 2 tribos ficaram com o nome de Judá. E ali foram por mais 2 séculos e pouco, e no ano 722, Senaqueribe tomou conta de Israel e acabou, os assírios acabaram com Israel. Israel foi pulverizado, espalhou-se pela face da terra, veio morar por um bocado de lugares que tem israelitas na China, eles agora estão achando com DNA, no meio dos chineses. Vieram morar, grande parte deles, na Espanha, em Portugal, antes de Cristo. Eles estão achando agora a ossada de negro que veio lá para trás. Israel subiu do mapa, ficou Judá. Qual foi a causa do desterro de Israel? Idolatria. Judá ficou e ele disse, Judá não é melhor, Judá está fazendo as mesmas coisas. Você leia os profetas, por favor, leia os profetas Amós, leia os profetas Oséias, eles estão falando, acabou, aí os profetas do sul, que falam para o sul, Jeremias, por exemplo, vai acabar tudo, não vai ficar nada. Aí Deus pega Judá e manda para o forno da idolatria, para a casa da idolatria, para o lugar da idolatria, e deu uma dose cavalar de idolatria neles lá na Babilônia. Foram para a Babilônia. E começou a sair idolatria pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca, pelo... E fastiaram de idolatria no ponto de vista dos ídolos, mas entrou outro tipo de idolatria. A idolatria dos números, a cabala. A cabala que acabou com a história da filosofia do povo e gerou um sistema de governabilidade do mundo e entrou na igreja através dos processos maçônicos. Eu disse, o assunto é pesado. E custa a cabeça. Mas vale a cabeça de João Batista num prato do que você viver no conluio de um sistema que não está de acordo com o princípio de Deus. Idolatria, gente. Até essa pintura aqui pode virar idolatria. Foi feita por dona esposa, doutora Enete, dona Cristal. Foi pintada por dona Cristal. Uma vez eu disse assim, essa pintura está arrancando, ela está descascando. Não, mas vamos manter que isso aqui é uma tradição. Tá bom, vamos manter. Vamos manter o negócio. É uma coisa. Idolatria. Eu viro idolatria. Eu vou te contar uma coisa para vocês. Por que eu não sou um pastor visitador? Sem ser, só por causa da pregação, eu já estou sendo idolatrado. Tem gente que faz. Se eu ficar passando a mão em gente, eu viro o próprio Jesus Cristo. Preste bem atenção. É com dor no coração. Doutor João Filson Sorém, meu professor, disse, filho, não seja um pastor
governado pelas ovelhas, no sentido de você ser amado por elas, se tornando um ídolo. Apresente Jesus Cristo para as pessoas, para que Ele seja amado por elas. Primeira vez que eu estou dizendo isso de púlpito, porque eu sou cobrado. E eu quero dizer para vocês que o negócio é tão sério. Olha aqui. A idolatria conduziu Israel ao desterro perpétuo e Judá à escravatura babilônica por 70 anos. Nada pode ser mais falso do que um ídolo. Como disse Matthew Henry, os ídolos são chamados falsos porque desfiguram a Deus, considerando que ele tem corpo, quando na verdade ele é espírito. Além do que, um Deus fabricado não é Deus. Hoje eu vou só citar mais uma coisa aqui e depois a gente vai embora para casa. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Os ídolos são tão sutis que a última palavra que João disse na sua epístola, nós está aqui, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Porque eles não são feitos só de pau e pedra. Não pense que a idolatria seja apenas de pau e pedra. Dr. A.W. Tozer foi exato ao dizer: a essência da idolatria é estar em ter pensamentos indignos acerca de Deus. Um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Às vezes o ídolo só está aqui. Você quer que eu diga um negócio que é ídolo? Pastor virá sacerdote. Oração de pastor virá a bênção. Lá na Bolívia veio um irmão e disse assim: Pastor Glênio, o senhor como sacerdote de Deus ora por mim. Vamos, calma. Eu como seu irmão vou orar junto com você. Vamos acabar com essa ideia. Isso é sacerdotalismo. Esse acabou com Jesus Cristo. O povo de Deus é sacerdote. Entendeu, não? Sacerdócio é o povo. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome, os que creem, não são os pastores, não. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem é que pode fazer isso, Ana Lúria? Sim, mas espera aí. Ele disse, em meu nome? Quem que fará isso? Os que creem. Quem são os que creem? É só o pastor que crê? Olha aqui. Pastor Glênio, vem aqui em casa que meu filho está endemoniado. Está endemoniado? Tá. Então expulsa. Não, pastor, eu não posso. Você crê ou não crê? Não, eu creio. Então tá aí. Se você crê, manda ele embora. Pastor, mas eu não tenho fé. Ah, bom. Se você não tem fé, peça a quem tem fé, lhe dá fé. A fé não é sua. Eu vou contar essa última história e pronto. Estava bem aqui dentro.
Aqui dentro desse buraco. Eu não cria em demônio. Eu vim de um seminário que não acreditava que existia demônio. Que demônio foi só no tempo de Jesus, que de lá para cá não tinha demônio. E é verdade que tem muita coisa aí que não é demônio. Eu vi um pastor que foi meu amigo, já morreu, foi meu amigo. E era psiquiatra, ele disse assim, depois de aquele remédio... Prozac. Depois de Prozac, o número de demônios caiu demais. Depois de Prozac, caiu demais o número de demônios. Mas tem demônio. E eu estava ali, nesta sala. Chegou uma moça, junto com outra, né? E ela começou a conversar comigo e tal, e disse assim... Mas, pastor, eu tenho um encosto. Eu disse, e o que é encosto? Encosto é um ser que entra na gente, vem e toma a gente. E eu disse, como é que ele encostou? Aí ela tentou dizer assim, não, e ele quando veio, eu disse, mas se ele encostou, ele não veio com você, ele entrou, ele sai. Quando eu disse, ele sai... Vocês querem que eu diga o palavrão que ela disse para mim? Não, fica feio. Pastorzinho de... saiu mesmo, saiu da boca de vocês. Pastorzinho Tatá, quem é você para me tirar daqui? Meninas, eu arrupiei dos pés à cabeça. Fiquei pasmo ali, no coisa assim, e aí e foi aquela roncação. E eu disse, Deus, me perdoe, por eu não crer na tua palavra. Me perdoe, Senhor, e ali, as coisas que contava ali eram papo, e eu tapei os ouvidos mesmo para gritar por Deus, tem misericórdia, me dá fé. Aí quando terminou assim uns 3 minutos de oração tremendo, eu virei para ela e disse o seguinte, eu sou tudo isso que você disse aí, mas Jesus Cristo, que é meu Salvador, me deu uma autoridade, saia em nome dele e nunca mais volte. Pof! Que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Eu digo, eu não sei que lugar é esse, nem sei o que você está fazendo aqui, mas eu sei quem ama você é Jesus Cristo. Durante muitos anos, Célia foi membro dessa igreja. Já partiu para a glória. Eu não gosto de brincar com coisa que é séria, mas esse assunto é assunto para todos nós. Em meu nome. Nós precisamos acabar com idolatria. A gente idolatra pessoas, a gente idolatra estruturas, a gente idolatra sistemas, a gente idolatra... Idolatria não é só a Virgem, não é só São Sebastião. Não sei porque eu lembrei desse cara agora. Idolatria pode ser a Dorcas. Idolatria pode ser o coral. Idolatria pode ser qualquer sistema. Pode ser o púlpito. Pode ser até a Bíblia. Eu já tenho visto em muito lugar que a Bíblia é aberta no Salmo 91. E hoje de noite nós vamos falar do Salmo 91. Ele é aberto lá. O que é isso aí? Isso aqui é um amuleto para espantar demônio. Fica amarela na página do Salmo 91. Vocês não conhecem isso, não? Ontem eu fui visitar uma pessoa no hospital, que está na CTI, cheguei lá no CTI do hospital, está lá, Salmo 91. Eu digo, mas isso aqui não expulsa você mais não, porque você já foi vencido, foi na cruz, não é com o Salmo 91. É com Jesus Cristo, que botou a execração todos os principados. Gente, Tiatira é muito mais
do que nós estamos pensando. E nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós, não. Dr. Reinaldo Purim. Por isso nós vamos precisar ver quem é tia Tira. E ver se essa tia tira de nós esse peso desgraçado. Onde é que nós paramos? Dr. Tozer, né? No próximo domingo que eu tiver aqui, nós começamos daqui, ó. E depois a gente vai, se tiver que parar em outro lugar, a gente para. Nenhuma, preste atenção que eu vou terminar com essa frase. Nenhuma igreja na face da terra é perfeita. E nenhuma igreja na face da terra é detentora da suficiência de Jesus Cristo. E em todas as igrejas da face da terra, Deus tem os seus. Porque Deus trabalha com o remanescente, não com a estrutura, mas com o povo que crê no seu nome. Depois vocês vão ler aqui que ele vai dizer, eu tenho aqueles meus que estão aí, eu tenho os meus, ele tem os deles na igreja católica, ele tem os deles na igreja batista, ele tem os dele na igreja presbiteriana, ele tem os dele, eles têm os dele. Nem todo mundo que está na igreja é dele. Tem muita gente que está na igreja que é joio, não é trigo. Agora, não briguem comigo. Vão se haver com Deus. E uma outra coisa que, digo assim, eu já vi ele fazer joio virar trigo. Eu nunca vi ele fazer trigo virar joio. Mas que joio vira trigo? Vira. Eu conheço um.